Buenas mundo! Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, com mais um oráculo semanal. Então, vamos falar da semana do dia 12 a 18 de fevereiro. E muito interessante todos os movimentos se a gente for já alinhavando as últimas semanas. Na última semana a gente falou muito sobre constância, sobre manter um certo ritmo para se preparar para as mudanças. E essa semana eu lembrei em vários momentos que desde que eu acho que a internet começou tem aquela coisa de as pessoas levarem muito a sério quando aparece algum post, alguma notícia dizendo: um novo estudo revela que tal coisa e tal coisa. Um novo conhecimento surgiu a partir de uma pesquisa de não sei o que e agora a verdade é essa. E é muito interessante a gente observar que nos movimentos de pós-carnaval, isso vem muito à tona, né? Começam aquelas manipulações, aquelas notícias para dizer o que vai acontecer e começa a colocar todo mundo que estava no modo férias, relaxado, carnaval, começa a vir aquele monte de informação para fazer aquele movimento de massa, de levar as pessoas coletivamente para um estado de neurose, para dizer que agora a verdade é essa, agora o que vai acontecer é isso. Agora você só pode comer isso, agora você não pode comer aquilo, agora você tem que fazer isso com o seu corpo, agora não sei o que. Então, no sutil, a gente pode olhar para essa semana com essa perspicácia de analisar o tipo de informação que vai ser solta, principalmente com este baita Plutão regendo e aspectando tantos planetas pessoais, porque essa é uma marca registrada quando ele age através de pessoas, instituições que agem através da manipulação. Então, apenas abstraiam e tentem tirar realmente proveito e graça de todas essas coisas que vão vir realmente para testar a nossa saúde mental, como sempre, mas em especial a gente pode olhar para isso essa semana. Então eu achei muito engraçado decodificar essa informaçãozinha, assim, né, de que sempre tem alguém para validar pensamentos e caminhos que são extremamente, parecem luminosos e libertadores, mas são extremamente direto do submundo para as nossas redes e informações, né? Para deixar a nossa energia bem lá embaixo. Já começa com essa história de o que pode e o que não pode fazer nesta época de carnaval. Então aí vai dos insights que percorrem a partir disso, né? Então esse Plutão, muito maravilhoso, quando bem compreendido e bem internalizado, ele traz duas forças que se evidenciam e dão uma sensação de que a gente está mudando de casa, de roupa, virando uma chave. E isso é muito legal da gente trazer como esse aspecto de Marte e Vênus, que agora no mês de fevereiro, hoje, Marte ingressa em Aquário e Vênus ingressa na sexta-feira em Aquário também. Então, ao longo de fevereiro e assim mais uns dias, Lion veio falar com a gente. A gente vai trazer muito essa questão de como nós recebemos as informações, de como nós enviamos as informações, de como magnetizamos tudo isso nas nossas relações. Porque Marte e Vênus, representando as nossas substâncias femininas e masculinas, as nossas energias, as nossas frequências, que decodificam a forma como a gente se relaciona, eles estão entrando em Aquário, que é um signo, uma frequência que preza muitíssimo pela liberdade. E essa liberdade, ela tem uma conotação mágica muito individual para cada ser humano.
E aqui está uma chance de, nessa temporada, a gente entender o que significa liberdade pra gente. E algo muito interessante de fazer essa análise é a gente perceber como é que a gente está cuidando da nossa própria vida, né? Porque, basicamente, se fosse para resumir, assim, o que é essa conversa? Boa noite, Dani. O que essa conversa de Vênus e Marte com Plutão e que vão aspectando outros planetas, asteroides e pontos astrológicos vai trazer? De uma forma ou de outra. Vai cuidar da sua vida. Cuida da sua vida. Essa é a mensagem. Como a gente deixa de cuidar da nossa vida quando a gente está cuidando da vida por causa de uma relação, por causa de um parceiro, por causa de uma amizade, por causa de uma estruturação do coletivo no trabalho, por conta de como fomos ensinados a cuidar de si ou do outro. Então, tudo isso vem por uma frequência aquariana que é muito propícia dentro da espiritualidade também, olhando para isso, a gente desfazer contratos espirituais, emocionais e conexões que foram feitas outrora e que hoje já não tem mais nenhuma serventia. Então, essa temporada de finais de contratos é um processo de desapego muito grande. E o desapego, ele é essa atitude, às vezes não só numa ação individual, mas numa série de posturas, de desprendimentos, de onde a gente tem medo de perder aquilo que a gente mais deseja. Então, se desapegar começa internamente, quando a gente começa a reconhecer alguns aspectos mais rígidos da nossa estrutura. Algumas coisas que a gente tem medo, algumas coisas que a gente tem uma certa desconfiança, coisas que a gente assinou um contrato de percepção de vida e que hoje já está mais do que óbvio que foram concepções muito equivocadas e que transparecem no dia a dia como pensamentos de dúvida ou como aquela energia que faz você perder todo o seu axé, porque gera muita insistência, você achar que você precisa resolver aquela situação, você achar que você precisa manter algum tipo de contato com determinada pessoa, com determinado trabalho, com determinada situação do passado, e você vai fazendo isso mentalmente. Então, essa insistência em querer que as coisas aconteçam exatamente do jeito que essas concepções lá do passado nos orientaram a imaginar que deva ser, é que é muito mexida. Então, esses desapegos emocionais, eles invariavelmente eles vão mexer nos relacionamentos onde as emoções estão envolvidas, onde nós estabelecemos algum tipo de contrato, seja ele falado conscientemente, escrito, ou seja ele velado de alguma forma. Aquela realidade do que está por trás do contrato, ela é revelada. E aí a gente continua aquele caminho dos quais a gente vem falando nos oráculos semanais, que é a questão da revelação, da mudança e de que isso é uma energia constante. E quanto mais a gente trabalha isso internamente, de observando ali em que momento você decidiu que as coisas iam ser assim, em que momento você se comprometeu com esse tipo de conduta ou com essa forma de se relacionar com as coisas, com a vida. E aí o desapego, ele é uma palavra até que eu nem sei se é em inglês isso, depois eu vou pesquisar, mas é uma palavra que me vem aqui, o surrender, essa coisa de você se entregar, né? Você se entregar na humildade, se entregar à situação, baixar sua cabecinha ali, ó, e cuidar realmente da sua cabeça nesse momento é uma atitude de entrega. E às vezes você vai precisar baixar a cabeça e se entregar repetidas vezes para repetidas situações. E as informações que vêm através desse tipo de atitude, elas não são informações que são obtidas por uma imposição forçada. Então,
quanto mais isso for trazido, né, essa coisa da imposição de eu preciso resolver isso, eu preciso falar tal coisa, quanto mais esses medos, essas inseguranças, elas vierem fermentando no inconsciente, mais ainda existe um trabalho de entrega a ser feito. Então, na prática, uma boa coisa para a gente ir fazendo nesse processo de desapego é começar das coisas menores, que é abrir espaço, que é limpar o que está de negativo, que está ocupando espaço dentro de casa, e aí vai olhando para os pormenores, para as suas gavetinhas internas e externas, e fazendo esse trabalho até que o desapego realmente seja possível para as questões que estão impedindo que nós sejamos os que abrem os próprios caminhos. Até que esse desapego seja permitido e a gente possa criar cada vez mais autonomia, para não ficar ali naquela coisa mesquinha, naquela coisa egoísta, naquela coisa unilateral que fica fazendo um monte de exigência para os outros, que acha que justo é tudo que acontece do jeito que se quer. Ah, não é justo porque não aconteceu do jeito que eu queria. Então, de certa forma, esse Marte e essa Vênus em Aquário, os encontros que eles fazem, essa dança que vai se estabelecendo, vai mexer nessas emanações mais inconscientes daquilo que de alguma forma faz com que a gente agrida as nossas relações, agrida a forma como a gente se comunica e se afaste da nossa própria cabeça, do nosso ori, das nossas orientações internas. E aí que começa a se desenhar realmente um caminho de orientação externa. Então esse é um movimento de pós-revelações. Muitas coisas que estão sendo faladas nos oráculos ou que estão sendo movimentadas na nossa vida ultimamente, não é novidade, mas a forma e a intensidade como elas chegam é extremamente importante da gente entender que é um momento de reeducação mesmo. Porque você já sabe. Então, perceber esse desapego como uma vivência, uma grande experiência que vai acontecer nessa temporada. E essa atitude de entrega, ela é como se fosse uma oitava superior da atitude de aceitação das coisas como são, que já vem sendo trabalhada também de forma bastante intensa. E esse é o propósito final, a gente ficar com aquilo que a gente precisa ficar, permitir ser, estar onde se quer estar e permitir que outras pessoas também tomem escolhas e atitudes e decisões que às vezes são incompatíveis com aquilo que a gente desenhou para a relação que se estabeleceu. Não quer dizer que as relações tendem a romper, quer dizer que esses contratos eles chegam ao fim. Há espaço dentro da sua energia aquariana para que você possa restabelecer uma outra visão de futuro, diferente do que foi até agora, porque é isso que cria uma experiência genuína de se relacionar. Essa transformação olhando para frente, para o que vem. Então, essas pós-revelações, elas vão agindo de uma forma que só nos resta ter firmeza para abrir os caminhos e deixar muito claro para a gente mesmo o que é um desafio de fato, isso aqui é difícil, isso aqui eu tô lidando e ainda não compreendi, preciso prestar mais atenção nisso. O que tá fluindo, isso aqui eu preciso colocar mais energia, porque isso flui, porque isso já tem uma energia, porque eu encontro a minha autenticidade nesse caminho. E fazer com que essas situações que estão incomodando nos desafios, elas se revelem cada vez mais e ter peito, e ter abertura, e ter espaço principalmente, para entender o que você vai fazer com isso. Porque alguma coisa vai precisar ser feita. Alguma coisa vai precisar ser feita. Então, quando alguma coisa precisa ser feita, existe uma demanda do próprio corpo. E principalmente
Com Marte em Aquário, o Aquário ele tá lá na frente. A visão ela pode vir, às vezes, num momento eureka. Você vislumbra exatamente o que você quer dali pra frente. Mas o corpo é denso. Ele tem um tempo diferente para administrar, para orquestrar todas essas informações e para conseguir se movimentar e chegar realmente nesse lugar de materializações de visões. Então, o corpo, ele dá sinais antes do que precisa ser feito. Se é descanso ou se é movimento. Se é tomar mais água ou se é deixar de comer alguma coisa. Então, isso é muito visceral e tem um sentido próprio para cada um. Aproveita, já olha lá no seu mapa onde você tem Aquário, que casa, que pega, quais são os assuntos que vão estar sendo movimentados, principalmente com essa presença de Marte e Vênus que entram agora, para que você entenda o que você vai fazer com isso, o que você vai movimentar, já que isso intensamente já estará sendo orquestrado ao redor nas relações e nas interações. Entre hoje e amanhã, 13 de fevereiro é quando estou fazendo para deixar gravado aqui esse oráculo. E 14 de fevereiro é um momento onde a gente tem essas viradas de chave, porque sempre que a gente tem um planeta pessoal como Vênus e Marte ingressando, mudando de signo, a gente tem essa sensação de que, opa, tem alguma coisa mudando. Podem ser dias antes, para mim isso já foi uma energia que eu estava sentindo semana passada, podem ser dias depois, mas vai percebendo essas viradas de chave. Eu sempre falo, o melhor decodificador daquilo que a gente não está conseguindo analisar de forma consciente são os nossos sonhos. Às vezes eles estão deixando chaves muito preciosas e tão objetivas e certeiras que a gente só entende o quão óbvio era depois que vai reler um sonho anotado, depois que vai contar para alguém. Então prestem atenção sempre nisso, mas principalmente no meio dessa semana aqui. A gente tem Mercúrio e Quirón conversando com os nodos. Então aproveitem para criar a oportunidade ou se abrir para a oportunidade de conversas que curam. Isso pode ser a chave que vira também. Conversas que curam são aquelas conversas que libertam. São aquelas conversas que trazem as verdades à tona. São aquelas conversas difíceis, mas necessárias. Aonde se possa evitar o conflito, mas se manter o respeito. Na sexta-feira, dia 16, a gente tem a Lua crescendo em Touro. Então é aquele momento da semeadura, da gente perceber essa energia das últimas semanas em desenvolvimento. E aí, para isso, é claro que eu vou deixar uma música, e hoje a música é até mais comprida. E aí a música do oráculo inteirinho. Porque depois eu fui ver, eu sempre espero a música vir para gravar o oráculo, né? E depois eu fui ver, tem exatamente tudo a ver com as cartas também. E a música é uma música da Alessandra Leão, chama Boa Hora. E ela diz assim: anda o teu andar sem pressa, chega a boa hora essa, entrar, puxa essa cadeira, tem a tarde inteira. Quase que eu perdi o medo, deixa de guardar segredo, deitar, espera amanhecer, sabe como deve ser, traz de volta a claridade, parte um sopro de saudade, sentar, deixa de bobeira, a vida é tão ligeira, a promessa que eu fiz foi diferente, pois na volta parece que é mais perto, não há jeito melhor que o jeito certo,
Quem quer sombra é melhor jogar semente, quando for dar um passo, olhe pra frente. Saiba bem do caminho da largada e não vá se perder com tanta estrada. Não se pode esquecer do objetivo, não há laço maior que o afetivo, nem amparo melhor que a madrugada. Tá tudo aí, ó, nessa letrinha. E aí, abrindo então para o nosso oráculo semanal, a gente tem a carta do Vórtice. Essa carta do Vórtice, ela é perfeita para a gente observar exatamente como a energia dos planetas na semana está acontecendo. É pura vida acontecendo e a gente não observar as situações mais como uma linha do tempo reta, né? Como uma coisa de antes era assim, agora está assim, depois eu quero assim. E a carta do Vórtice diz o seguinte: você está entrando numa nova espiral de possibilidades. Fique tranquila e centrada, pois do contrário você pode cair num turbilhão de ansiedade, incertezas e apegos. O vórtice é o centro espiritual da natureza dentro de você. Ele está em contato com a força que energiza todo o cosmos. Existe um vórtice no centro de toda estrela e planeta, como também nas suas próprias células. Ele tem uma polaridade negativa e positiva que faz o vórtice girar ou vibrar. Se conseguir manter o positivo e o negativo juntos numa única energia espiritual, um espaço de percepção neutra, você encontrará o centro do vórtice. A consciência da inspiração e da expiração pode ajudar, pois esses dois movimentos se sucedem naturalmente e a sua consciência não precisa julgar nenhum desses movimentos, nem se apegar a um ou a outro. Fique tranquila e desapegada. Visualize e sinta o vórtice como uma grande espiral girando no céu, ao redor da estrela polar e na Terra, girando sobre o seu próprio eixo. O vórtice diz: faça a espiral girar para dentro e para fora. Transforme estados transcendentes em envolvimento dinâmico e participação na vida. Gire em volta do seu eixo e dance em ciclos centrados. A afirmação que a carta traz ao final: eu posso me manter no ponto central da minha consciência em meio a energias em transformação. Ora, se não é o estado delicinha de ser, fazendo com que esse vórtice tenha sentido. Para a gente não cair realmente nessa energia de ansiedade, de incertezas, de apegos, o vórtice vem perfeitamente. Carolina Bonetti, sabia que precisava entrar, ando em vórtex direto. Pois então, né? Chegou bem na hora do vórtice acontecendo e dando a letra. Então, tranquila, desapegada, é isso mesmo, estamos todo mundo no meio do redemoinho. E aí vem essa energia do desapego que eu falei lá no início, vem essa questão da forma como a gente pode se manter numa postura centrada, sem estar rígida, sem deixar de participar da pura vida acontecendo, não é mesmo? E aí, temos aqui na nossa mochilinha, toda semana a gente traz algo para tirar da mochilinha, que é aquilo que a gente carregou da semana anterior. E nessa semana a gente traz uma carta. Essa carta do baralho cigano é a carta número 27, de fato, a carta da carta. Essa carta, se a gente está tirando da mochila, é porque ela já cumpriu o seu papel. A primeira coisa que me veio aqui quando eu abri essa posição aqui, né? Às vezes você já recebeu um e-mail, uma carta, uma mensagem que já deixou bem claro como é que os assuntos estão indo. Já tá tudo ali. Mas aí você vai lá e lê de novo. Será que é isso mesmo? Aí você vai lá, pega e relê. Será que eu perdi alguma coisa? Será que se eu ler 300 mil vezes de novo, eu não vou tirar algo novo daqui? Não, tá? Já tá feito, é isso mesmo que você percebeu, ou a informação que veio,
o convite, a proposta ou o final de contrato, é isso mesmo, tá tudo certo, né? Não precisa ficar relendo como se você fosse sentir algo de novo a partir disso. Essa é uma parte dessa informação da mochila. Mas outro ponto é que, independente de já ter sido recebida alguma informação ou algum tipo de comunicação, isso está gerando alguma ansiedade. Porque, como você recebeu, talvez você não tenha falado o que você realmente tinha para falar, você não tenha escrito o que você tinha para escrever, você não tenha enviado o que você escreveu, você não tenha declarado o que você tinha realmente para declarar, mas continua sentindo. Então, essas duas vias são possíveis quando a gente está com essa carta precisando ser tirada da mochila. Ou tem algo para ser entregue, ou tem algo que já foi recebido e não adianta ficar relendo para ver se vem alguma informação nova, porque é isso mesmo, é isso mesmo. Então, dessas duas situações, o que a gente está tirando simbolicamente da nossa mochila é uma ansiedade de ter que lidar com a informação de alguma forma. Então, se essa carta está representando alguma informação, alguma mensagem que chegou pelas vias sutis, aéreas ou pelas vias da matéria e causou essa ansiedade de e agora como é que vai ser isso aqui, como é que é hora de tirar da mochilinha, porque o território que a gente entra agora é diferente. A gente está no meio de um vórtice. E vamos pensar que a gente está num vórtice energético por conta dessa temporada astrológica, muitas mudanças e todos esses eixos e aspectos sendo configurados. E temos os nossos vórtices pessoais, as nossas cargas emocionais nos nossos corpos emocionais. E a gente, para blindar esse vórtice natural que a gente precisa usar para agir e participar da vida, a gente tem que estar cuidando da nossa vida, né? Que foi o que eu falei lá no início. Cuida da sua vida. Quer se blindar? Cuida da sua vida. Vai pensar em você, vai cuidar de você, vai organizar esse tantão de coisa aí que tá acontecendo dentro de você. Já tá bem bom, bem bonzinho. Agora, quem abre caminhos aqui para esta semana é a serpente. A luz. A serpente, eu adoro quando ela vem, principalmente para abrir caminhos, porque ela vai abrir caminhos na hora certa. Que as traições sejam reveladas e as verdades venham à tona. Como conselho, a serpente vai falar para você agir no momento certo, na postura certa, posturada e calma, posturada e tranquila, porque a oportunidade nessa semana ela é única. Se você tiver alguma coisa para falar, para comunicar, para sentar, para direcionar, para escrever, para enviar, faça isso serpenteando, não no sentido de ficar escondida, ou bem pelo contrário. Saia dos ambientes que seu axé está sendo levado, está sendo esgualepado, está sendo descido ladeira abaixo, porque fica num ambiente de fofoca, porque fica num ambiente de intriga, seja esse ambiente aqui na cabecinha, no coraçãozinho, ou externamente. Porque quando a gente fica muito tempo, e às vezes muito tempo é um dia inteiro, algumas horas, dentro deste ambiente que está contaminado por uma energia improdutiva, dissimulada, sabe? Energia dissimulada, que tem essa coisa assim meio... quando você vê, você já tá escamosa junto, só de ter ficado ali. Então, porque você não tava cuidando da sua vida, porque você não tava em outro lugar, porque você não tava pensando em outra coisa, porque você não tava sentindo o que você tem para sentir, porque o inesperado, ele acontece, é nesse momento que a serpente fala para agir. O inesperado acontece, aí você vai ali, posturada e calma, muito centrada, e coloca a sua participação na vida. Porque se você fica tempo demais na dissimulação, tempo demais na intriga, tempo demais na fofoquinha, você acaba igual. Tudo aquilo que você tá vendo e não tá gostando.
Então, saiba sair destes ambientes. Melhor ainda se ele for um ambiente interno, porque você tem controle e consegue eliminar, cancelar, sair de cena. E analise então este momento de entrar em ação no quê? Qual é a situação aí que está mais evidente, ou quais são as situações mais evidentes que precisam ser priorizadas nessa semana, olhando para dia 12, que foi ontem, até dia 18, domingo. Quais são as situações para você analisar esse poder de entrar em ação de alguma forma? Como? Segura de si. Você não vai entrar para fazer fofoca, você não vai entrar para fazer intriga, você não vai entrar para aumentar conflito, você não vai entrar para brigar, você não vai entrar dissimulada, louca, se batendo. Você vai entrar segura de si, dona do seu mundo, posturada diante das incompatibilidades. E para isso a medicina da serpente, que traz essa transformação, que vai pelo chão, pelos caminhos que não estão abertos, serve muito bem. Aonde eu não tenho compatibilidade, preciso sair de cena, eu invoco essa força da serpente, para que eu não me traia. Não importa quais são os contratos que os outros fazem entre eles e quais são os jogos de poder que existam, eu não me traio. E que as verdades venham à tona, com a minha presença ou sem a minha presença. Então, esse é o ponto de analisar esse tipo de script, que já vem das outras semanas. Já vem. Já não é uma coisa assim que aconteceu agora, tá acontecendo esses dias. Não, já vem. Agora é o momento de olhar para as incompatibilidades e, de fato, se assegurar de que a tua postura é a tua postura, que você não tá fazendo isso como uma resposta à ação de alguém, você não tá fazendo isso porque você tá com medo, que você tá insegura, é a tua postura, uma postura centrada é o teu jeito de resolver isso, é o teu mundo agindo através das tuas palavras, da tua expressão, da tua comunicação. E aí, quando a gente vem com Maria Padilha, a gente tem 3 cartas de conselho. Aí vem de novo. Embaraços e dificuldades. Onde é que tá esse nozinho aqui? Que área da vida, com quem, que situação? Pensa aí, onde é que tá esse nozinho? Visualiza. Tá ali o nozinho. Porque é contigo mesmo, o consulente. E aí vem um carçudo aqui, né? A pessoa intermediária. A pessoa intermediária é aquela com a qual você vai resolver o nozinho, ou é aquela que vai te dar uma ponte, uma base, uma informação para intermediar a situação. Vai precisar de ajuda para desfazer esse nó? Precisa de ajuda de alguém? Precisa de ajuda de uma figura masculina? Precisa ter aquela boa conversa, aquela conversa curativa, aquela conversa que leva todo mundo para frente, aquela conversa onde todo mundo assume o que realmente pensa e sente, alinha, e aqui somos incompatíveis, ou aqui temos uma compatibilidade, vamos fazer isso crescer, porque é exatamente isso. E aí, como é que isso se revela? Como é que isso se abre? É que vem definição e acesso liberado com a carta do baralho de tranca-ruas. E eu acho maravilhosa essa carta, porque caminhos abertos é isso aqui, é puro ouro, né? Quando você consegue resolver uma coisa, por menor que ela pareça, para o mundo material, quando você consegue resolver uma coisa que está te impedindo de estar segura no seu próprio mundo, que está te impedindo de usar o teu melhor, porque está consumindo os seus pensamentos e ansiedade, e você olha para aquilo com coragem de resolver, algo novo se define. A imagem que me vem de abertura de caminhos nesse sentido aqui é: eu desatei um nó aqui, e tem uma trama gigantesca na vida, mas eu desatei um nó aqui, que estava dentro da minha possibilidade de ação. Só eu podia fazer isso. Em alguma linha do tempo, em alguma ramificação temporal, em alguma outra área da minha vida que está
para nascer, para se desenvolver, para ser criada, plim, apareceu algo. Alguma outra informação se conectou. Algo se define. E quando algo se define, porque nós resolvemos a nossa pendência, ou uma parte dela, ou começamos a resolvê-la, a gente consegue ter acesso a novas informações. E a espiritualidade trabalha muito assim. Enquanto a gente não faz a nossa parte, não adianta querer saber lá do futuro, não adianta querer saber dos outros, não adianta querer saber mais do que você já tem para lidar. Isso é muito válido, eu percebo bastante isso, principalmente nas leituras de tarô, né? Por isso que eu falo dos espaçamentos, de pelo menos 3 meses para a gente rever essa situação. Porque precisa do tempo de ação individual de cada um. Você não vai acessar nenhuma novidade em oráculo nenhum, em jornada nenhuma, em meditação nenhuma, em sonho nenhum, enquanto você não faz a tua parte. Enquanto você não desenrola os teus próprios nós, enquanto você não assume os teus erros, enquanto você não banca as tuas pendências, enquanto você não cuida da sua vida. Isso vale para todos nós. Vocês não pensem que depois eu não vou ouvir o oráculo e eu me escuto falando e penso, muito que bem. É isso mesmo? Vamos cuidar disso aqui. Porque aí a gente começa a acessar. E aí é que a gente vai incorporando as informações. Quando você define um novo horizonte porque você resolveu o que você precisava resolver, você abre situações em lugares, em oportunidades que você nem tinha imaginado, porque estão fora do teu controle. E é bom demais estar fora do teu controle quando você está dentro de um vórtice, centrada, posturada, calma, elegante, sofisticada, descendo até o chão, tranquila, no estado delicinha de ser. Porque as coisas que estavam enroladas, elas estavam impedindo justamente de você agir assim diante da vida. Então, esse desenrolar da serpente faz ainda mais sentido aqui. Para que essas revelações, elas cheguem até nós de uma forma onde a gente possa... A palavra que me veio é pacificar, mas não é num sentido de passividade, nem de permissividade, mas no sentido de ficar em paz com aquilo que a gente é. Bueno, então, estamos todos aqui na mesa, o oráculo fica gravado, daqui a pouquinho eu subo lá para o YouTube. E teremos algumas novidades ao longo da semana. Algo que eu vou comentar aqui brevemente é que... linha de raciocínio cristão. Entramos amanhã na época de quaresma, não é mesmo? E aí, o que eu penso aqui? Temos 40 dias numa frequência naturalmente coletiva, até chegar lá na Páscoa, que é justamente o ponto aonde esse céu do momento vai estar fazendo essas viradas de chave. E se a única coisa que segura a nossa capacidade de não se trair é a gente se manter no estado delicinha de ser, que tal 40 dias de estado delicinha de ser? E eu acho que a gente pode fazer disso um conceito, assim, para essa quarentena, para essa quaresma, né? Passar os próximos 40 dias comprometidíssimas com o nosso estado delicinha de ser. E para isso, terei uma proposta, para quem quiser vir comigo, 40 dias de estado delicinha de ser. Cada dia tem um negocinho, cada dia a gente faz um negocinho que é totalmente possível na realidade mais louca que existe, no cotidiano mais atribulado que existe, é totalmente possível para todas. Então, amanhã eu vou falar sobre isso, sobre essa proposta. Aberta as inscrições para o laboratório e curadoria Marcura, que começa em março, no dia 21, no Novo Astrológico. E dado esses breves recados, eu me despeço, deixo o meu bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que cada um estiver vendo. Besitos e até semana que vem.